Prática está de volta amanhã de tempo encoberto. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto, e nós vamos ao nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Diariamente, profissionais se revezam aqui no microfone da Veranense para tratarmos de assuntos, né, de temas relacionados à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Vivere Clínica de Oncologia, Personare Beleza e Longevidade, fonoaudióloga Josiane Mesquita, médica oftalmologista Mária Angular Dauas, doutor Rodrigo Rei Farina, referência em coloproctologia, e médica Jaima Ferrer Puentes, Clínica Geral. A nossa convidada hoje é a psicóloga Jamile Comim, psicóloga que atende aqui na Clínica Human em Veranópolis. Jamile, bom dia, obrigado pela visita, tudo bem contigo? Bom dia, Marco, tudo bem? Tudo ótimo, né? Expectativa grande para os últimos dias das Olimpíadas, né? E como a gente se envolve, né? Pra caramba. É. Desde o início e durante todo o processo de Olimpíadas até o final, né? Saber quais são os resultados e o que o nosso país, inclusive, pode levar para casa disso tudo, né? As gurias estavam vibrando que a maioria das medalhas são de mulheres, né? Ainda, viu só? Ainda bem. E por falar em Olimpíadas, é um recorte que a gente faz dos atletas, porque são atletas, vamos pensar assim, ó, atletas de todo mundo. Claro que um atleta, três vão ganhar medalhas em cada categoria, mas são atletas dessas categorias do mundo inteiro. Quer dizer que naquele país ele é o melhor do país, né? Mas apenas 3 ganham medalhas, né? E aí o que a gente tem ouvido muito são atletas de alto rendimento e que precisam não só de uma preparação física, de uma preparação de saúde física, mas também de saúde mental, porque são atletas de alto rendimento. Onde entra a psicologia nessa colaboração desses atletas de alto rendimento que não podem, em momento algum, perder o foco? Interessante. Veja só, quando se pensa um atleta, e aí esse atleta criando a habilidade para o esporte, e a partir disso, então, participar dessas competições, participar dessas modalidades, como o caso das Olimpíadas aqui que nós estamos nos referindo, existe um treinador, alguém que vai estar acompanhando esse atleta para treinar a parte física, todo o esforço, tudo que envolve aquele esporte, técnica, né? A técnica do esporte. Ótimo, interessante. E aí, quando que nós estamos falando aqui a respeito da parte do preparo mental, a saúde mental, não diríamos que seria o treinador, mas seria o profissional da saúde, nesse caso o psicólogo, que estaria acompanhando e auxiliando esse profissional, esse atleta, para a preparação. E aí, quando se pensa o preparo físico, toda a questão da musculatura, toda essa questão da força para poder praticar determinada atividade, a gente entende que é importante esse atleta ele ter ele ter condições suficientes para perceber como estão sendo realizados os movimentos do corpo. E aqui a gente sabe que uma noite tranquila de sono, a gente sabe que uma alimentação saudável, a gente sabe que manter os bons relacionamentos, entender o teu momento de vida, o que está sendo feito nesse momento para que as coisas elas aconteçam da melhor maneira. Então, se entende que um atleta, ele vive a sua preparação 24 horas por dia. As suas escolhas, elas são baseadas desde o tempo que ele dorme, o que ele vai se alimentar, qual vai ser a dieta que ele vai escolher naquele momento para o treino, naquele momento para a competição, para que o corpo tenha esses nutrientes para poder estar desenvolvendo da melhor forma. E aí aqui, quando que a gente fala sobre a saúde mental, é levando em consideração toda essa organização. A organização do sono, a organização da alimentação, a organização das boas relações, ou seja, inclusive que as boas relações, claro, com o seu treinador, com a equipe, né? Fazer com que as coisas possam fluir da melhor maneira, mas também esse atleta ter a consciência do momento que ele está. Ele perceber o seu momento de treino, toda a preparação e também o momento que ele está vivendo a competição. E aí aqui, quando que nós nos referimos às Olimpíadas, por exemplo, queira pensar o brasileiro que sai daqui e vai lá para Paris, que hoje é essa a sede das Olimpíadas nesse ano, e ele sai de uma cultura conhecida e ele vai para um outro lugar aonde a culinária, o tempo de sono, as relações não são somente com o treinador e a sua equipe, mas com outras culturas, com outros lugares. É o mundo.
Exato. E o que que aquilo pode fazer com que a pessoa não se perca naquele momento e não distraia a sua atenção para essas novas experiências que estão surgindo, sabe? Então, a pessoa ter toda essa concentração voltada ao momento que ele está e como que tem sido todo esse preparo durante esse tempo. Então, quando que eu falo aqui sobre essa mudança de cultura, que é um primeiro que se pensa, quando que o atleta sai do país de origem, ele vai para o país da competição, nesse caso hoje Paris, né? E aí ele tem essa outra cultura, Esse outro olhar, outro isso olhar pode sobre... acabar desfocando. Em alguns momentos pode ser que sim, né? Mas aqui eu me refiro num primeiro momento à questão da mudança de um espaço ao outro. Mas quando que nós pensamos aquele atleta que ele está no campo da competição, seja ela qual for o lugar, né? Ele precisa ter atenção totalmente voltada aos movimentos que ele precisa fazer para ter o bom resultado. E quando que se pensa sobre ter a atenção voltada para entender os movimentos que precisam ser feitos para melhor concentração, essa pessoa precisa saber como ela está se sentindo. Ela precisa ter a confiança de quais foram os seus pontos fortes e no momento ali da prática, o que ela precisa tomar atenção para não, de repente, tá se atrapalhando, sabe? Então, dentro da psicologia se pensa muito sobre a atenção concentrada, né? Voltar muito, ter o momento presente para aquilo que precisa ser feito. E nesse processo de terapia, é importante sim levar em consideração toda a história da pessoa, mas fazer com que ela perceba o momento que ela está vivendo, o que de melhor ela pode fazer para que aquilo não a atrapalhe e de alguma forma acabe perdendo, não tendo o resultado desejado, né? Penso que num primeiro momento seria isso. Eu tenho duas perguntas. A primeira, até anotei aqui, ó. Um atleta, por exemplo, a gente, o brasileiro não foi bem, tá, em algum esporte aí. Mas a gente fica pensando, ele é, entre todos os brasileiros, o que nos representa. Claro que no mundo inteiro há pessoas melhores do que ele, ou mais preparadas do que ele. E o que talvez a gente tenha que imaginar é o quanto tempo ele abdicou de coisas do nosso cotidiano, né? Dos amigos, da própria família, enfim, para treinar, para chegar numa Olimpíada. Sim. Né? Então, é natural que um atleta de alto rendimento abdique de muitas coisas? Sim, com certeza. E é o que tu fala, né? Primeiro que essa expectativa que se cria do povo brasileiro, de que essa pessoa que está nos representando, ela vai dar o seu melhor, né? Então, tu já vem com essa torcida de casa de que tu precisa ser bom naquele momento que tu está fazendo a prática, né? Então, não deixar que essa pressão, que essa torcida, que esse envolvimento que as pessoas têm, acabem atrapalhando esse foco do atleta, né? Mas aí, quando que a gente pensa sobre ter a torcida nesse momento e saber que há uma expectativa muito grande para o resultado, seja ele qual for dentro dessas 3 colocações, a gente precisa pensar que lá naquele lado existe uma pessoa que por muitas vezes abriu mão de estar com a sua família, que abriu mão de estar no seu período de descanso, que talvez abriu mão de algumas coisas no momento de lazer para aquele treino, para aquela prática, né? Então, fazer com que essa pessoa não se sinta sufocada, não se sinta cobrada a ponto de, além de ter deixado de viver muita coisa pessoal e talvez frustrar, daqui a pouco deixar de viver com os seus para não ter o resultado ali depois que a maioria dessa torcida desejava, fazer com que essa cobrança seja ainda maior, né? Porque daí o que eu consigo perceber desse atleta? Ele deixa de ser ele começa a ser dos outros, né? Então, ele deixa de ter essa característica e ele começa a ser das outras pessoas. E aí, aonde que fica essa identidade, né, do atleta? E a outra questão, nós temos, Dani que está aqui, né, exemplos de superação. Exemplos de superação, por exemplo, aquela Simone Biles? Não, aquela brasileira que ganhou ouro no judô. Bia Souza, Beatriz Souza. Beatriz Souza. Sim. Assim, ó, ninguém sabia que ela ia competir. Sim. Porque as expectativas estavam em outros, né? Esportes, em outros. Daqui a pouco ela foi. E aí o marido não foi porque é uma família muito pobre. Ele Sim. não tem condições. Financeiramente, ele não tinha condições de ir para as Olimpíadas. Mas ela foi, superou. Então, qual é a importância do foco? Qual é a importância
daqui a pouco da carga de necessidade de vitória que você carrega. Como tentar juntar tudo isso na cabeça de uma pessoa. Que você enxerga lá a mãe do fulano, a mãe do Beltrano, marido, todo mundo lá com bandeirinha. Pô, minha família não está aqui porque é pobre, mas eu estou aqui. O que pode passar pela cabeça de uma lutadora que conquistou o nosso ouro. Pra caramba, né? Que orgulho, inclusive, né? Que orgulho, inclusive. E, inclusive, uma moça que, como você comenta, né, Marco Aurélio, talvez não se tinha tanto conhecimento do nome. E aí ela vem com essa conquista e ela se torna conhecida a partir disso tudo, né? Mas olha que interessante o exemplo que tu traz aqui com relação a essas famílias, enfim, essa rede de apoio dos diferentes atletas, que eles acabam tendo os seus naquele momento para vibrar, torcer, carregar a bandeira e estar ali junto, né? A rede de apoio ela é importantíssima das diferentes formas, eu diria. E claro que quando que tu enxerga essas pessoas junto contigo num momento tão importante da tua vida, que talvez aqui sejam as Olimpíadas, tu te fortalece, tu cria aquela força, aquela coragem e tu vibra, os teus olhos vibram por perceber que os teus estão aí, né? Mas a gente também precisa perceber que a rede de apoio, ela não está totalmente concentrada naquilo que tu enxerga. Ou seja, do teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu esposo ali te vendo competir. Mas sim aqueles que estão em casa e mesmo não estando ali, te enxergando no momento da competição, tu sabe que eles estão vibrando por ti, que eles estão torcendo por ti e que eles estão desejando que o melhor aconteça. E claro que aqui nós estamos pensando no momento da competição. Talvez esses exemplos que nós falamos aqui, nós estamos visualizando aquele momento da competição. Mas, poxa, a gente sabe que uma rede de apoio ela acontece muito antes disso, né? Aquele momento onde a tua esposa vai sair de casa de manhã para ir passar um dia inteiro treinando, um dia inteiro, talvez tu não sabe ao certo o horário que ela volta. Daqui a pouco tu tem que pensar aquela questão da organização da casa, da alimentação, em outras questões talvez que envolvem o lazer daquela família, no caso o casal, né? E que isso, de alguma maneira, essa conversa que existe entre as partes, de alguma maneira acaba criando essa confiança, essa coragem, esse apoio que é o que precisa ser sentido pro atleta, sabe? E com certeza tu tá num momento das Olimpíadas, competindo, tu enxergar que essa pessoa tá aí contigo, vivendo tudo isso contigo. Salta o olho, brilha o olho, pra né? Caramba, né? Tá. Mas tu ter aquele sentimento de que isso acontece diariamente também é importante. Agora, estamos conversando com a psicóloga Jamile Comin. Vamos transformar isso para nossa vida. Tá. Digamos que são os atletas do nosso cotidiano, né? Como é que a gente pode pensar assim em apoiar, conversar, dialogar com os nossos entes, né? Já que moramos numa mesma casa, com marido, com filhos, com aquela balbúrdia que é o cotidiano de uma família, no bom sentido a balbúrdia, né? Claro. De apoio, de incentivo, disso, daquilo, é filho com prova, é mulher com trabalho, é marido com isso, é problemas que acontecem, né? Essa forma de equilíbrio, esse apoio psicológico também, Jamile. Interessante. Primeiro de tudo é aceitar as escolhas que são feitas pelas partes, né? Se nós pensássemos hoje, só voltando um pouquinho aquele sentido de Olimpíadas para trazer para o nosso cotidiano, né? Talvez algumas dessas práticas esportivas que estejam acontecendo, nem todas elas são tão valorizadas quanto outras práticas, né? Então, tu te colocar como um atleta, talvez não o judô, mas vamos pensar que o judô, nesse momento, e que não é um esporte tão conhecido, tão renomado... Vamos fazer aqui a peteca. Como é que é o nome da peteca lá, Dani? Badminton. Isto, né? Olha só que interessante isso. Poxa, como assim? Você é um atleta de badminton, né? Afinal, que retorno isso vai ter para nossa casa, para ti, né? E tu aceitar essa escolha da pessoa, mesmo não tendo muito conhecimento daquilo que poderia ser no futuro, que poderia vir a ter, né? Então, acredito que no nosso cotidiano, se nós pensássemos hoje, Marco Aurélio, seria primeiro aceitar as escolhas que são feitas e ter essa conversa de que escolhas foram essas. O que está sendo feito nesse momento? Por que tu acredita que aquilo é tão importante para ti a ponto de eu poder estar do teu lado, te apoiando, te incentivando para que o melhor entre a gente aconteça? Então, o que eu quero dizer? Aceitar as escolhas. Num primeiro momento, seja ela qual for, a mulher sair de casa para trabalhar, aquele pai que fica aos cuidados do filho enquanto a mulher trabalha, aquele filho que está ao mesmo tempo que conciliando os estudos, praticando algum esporte, tendo uma outra responsabilidade além dos estudos naquele momento, né? Então, primeiro de tudo, apoiar as escolhas e a comunicação. Eu diria que o segredo das relações humanas
dentre tantas, mas a principal seria a comunicação. E que essa comunicação ela seja clara. Clara no sentido de que eu possa saber o que você está sentindo e pensando para esse momento que está acontecendo e que a gente possa compartilhar desse momento. Afinal, se nós somos família, nós precisamos compartilhar desse momento junto e que as coisas possam ficar bem para todos, né? Então, apoiar essas escolhas, conversar diariamente sobre o que está acontecendo, situações que envolvem essas escolhas, né? O filho que talvez não foi tão bem na prova, daqui a pouco, poxa, tu tem lá o futebol para ir, mas como assim? Se tu não foi tão bem, tu precisa voltar mais a tua atenção aos estudos para ter bom resultado, né? Aquela esposa, talvez aquela mãe de família que precisa sair para trabalhar, poxa, precisaria ter algumas coisas aqui em casa organizadas para que quando eu voltasse pudesse ter mais tempo com vocês. Então eu acredito que volta muito para isso, assim, né? Aceitar as escolhas das partes e a conversa de tudo, que inclusive é o que a gente faz muito no trabalho, né? É entender o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa está pensando, para a gente poder trabalhar questões, né? Que podem se perceber como problemas na maioria. Eu acho que quebrou um paradigma, né, de que psicólogo era coisa para... Era o último estágio, né? A procura, a última, de quando a pessoa apresentava problema. Hoje parece que é algo rotineiro, né? Que bom Conversar, isso. Dialogar, me entender, né? Tu sabe, Marco Aurélio, que algo que me deixa muito satisfeita é perceber que profissionais de diferentes áreas da saúde, eles acabam percebendo a área da psicologia como uma área importante para indicação. Então, hoje, por exemplo, no consultório, eu recebo muitas pessoas que vêm até mim por indicação de algum profissional, né? Seja ele qual for, um médico, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, diferentes outros, sabe? Então, claro que além dessa questão da indicação, é a valorização da profissão. Então, que bom, depois de muitos anos lutando, né, para que essa profissão pudesse ser valorizada e a gente pudesse ter esse reconhecimento que temos, ter profissionais, inclusive, capacitados, qualificados para atender toda essa demanda, que é o principal de tudo, né? E poder dar esse suporte que as pessoas estão valorizando nesse momento. Jamile, muito obrigado. Que agradeço. Quando vieres a Veranópolis, é na Clínica Uman que você tem as quartas, né? Nas quartas-feiras. Tá. Estamos sempre à disposição aí para uma boa conversa, que é o que todos precisamos, né? Verdade, Marco. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Tenham todos bom dia. Foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. No próximo bloco, a Alessandra Bernardi anuncia o nosso convidado. Nós teremos um bate-papo com o Adalberto Jurac, engenheiro do DENIT, e fala sobre esses novos horários e também atualizações sobre a Serra das Antas. Você está na tua rádio.